Opa, olá gente. Parece que o último vídeo não acabou sendo o último. E obrigado pelos 4 views. Não quis. Não foi bem isso que me inspirou, mas foi mais minha vontade mesmo. Se tivesse pegado 0 views, eu acho que ainda teria feito esse vídeo. Mas então, se alguém das 4 pessoas que assistiram o outro assistindo esse, valeu. Mas é sobre isso. Hoje eu vou falar sobre jogos, videogames, mais especificamente sobre quanto que dura quanto pode durar o engajamento assim do jogo na pessoa, tipo, quanto tempo a pessoa fica com vontade de jogar, basicamente. Que eu meio que parei pra pensar que isso mudou bastante com o tempo, né? Como que os desenvolvedores tentam aumentar o engajamento e de que maneira eles tentam manter a atenção do jogador e pra ele não se distrair com outro jogo ou parar de jogar. E eu percebi que isso mudou muito com o tempo, né? Principalmente agora que a estratégia nova são os updates, né? Atualizações a cada 2 segundos que novo passe de batalha, jogue senão você vai perder essa super skin aqui, então meio que ameaçando o jogador de ou você joga ou você vai perder. Tipo, perder, né? As coisas, porque é o famoso medo de. Tipo, eu não sei o nome em português, mas tipo, fear of missing out, que seria tipo aquele medo que você tem de não estar fazendo a coisa certa no momento, tipo, nossa, eu deveria estar. Quando você está estudando na escola, tipo, nossa, eu deveria estar com meus amigos e tal. Tipo, é isso que os desenvolvedores usam hoje em dia pra meio que obrigar os jogadores a jogar esse tipo, você vai perder essa recompensa aqui e nunca mais você vai poder ter ela. Então, mas nem sempre foi assim, né? Tipo, os primórdios assim dos videogames, a estratégia era dificuldade, né? Porque os jogos eram muito curtos. Então, por exemplo, um Pac-Man da vida, tipo, você parar pra pensar, tem uma fase que repete pra sempre, né? Você tá num labirinto, tem que pegar a bolinha e ter um fantasma. Como que eles faziam pra você ficar engajado? Eles faziam repetir, só que mais difícil. Os fantasmas iam ficando mais rápido. Tem que ter uma hora que acho que é literalmente impossível a fase, porque os fantasmas só instantaneamente matam. Mas isso evoluiu pra quando os jogos começaram a ter realmente fases de verdade, tipo Mario, que aí começou a ter uma curva de dificuldade, né? Que aí o jogo começava fácil, aí ia ficava muito difícil. E é essa parte que as pessoas lembram da infância, tipo, nossa, tinha aquela fase que eu não conseguia passar e tal, eu nunca zerei o jogo da minha infância por isso. Tipo, eu tive isso com muitos jogos. E já que eu era uma criança meio burra, a maioria era, tipo, terceira fase, assim, eu não conseguia passar. Mas era assim que funcionava, principalmente quando jogos que você alugava, por exemplo. Não sei se alguém lembra aí disso, de alugar jogos. Que aí você acaba tendo que alugar mais de uma vez. E era assim que era a estratégia, só deixa difícil pra caralho. Mas isso complicava quando era frustrante, né? Porque uma coisa é ter uma dificuldade justa, né? Tipo, um desafio. Agora outra coisa era só te ferrar. Tipo, só você precisa ter perfeição, assim, senão você perde. Tipo, aquela parte Battletoads, um jogo meio antigo, mas tem uma parte que você tem que. Você tá numa motinha assim, você tem que ir pulando umas plataformas e é tipo a velocidade da luz o negócio. Se você não souber exatamente o layout assim, da fase, você perde. Mas
E acho que os jogadores não, os desenvolvedores perceberam que os jogadores não estavam gostando muito disso, né? E que isso estava mais frustrante do que divertido e por isso eles estavam perdendo engajamento. Então, a próxima fase de que eles tentaram fazer foi realmente deixar fazer uma história engajante ou um jogo longo, assim. Por isso aí chegou na época, tipo, PlayStation 1, 2, 3, que tinha aqueles jogos, ainda tem, né? Mas são jogos de tipo 3 discos que você tinha que colocar porque eram muito longos. Tipo um Final Fantasy VII, assim, que a história tem 200 horas. E, na minha opinião, essa é meio que, tipo, uma das melhores estratégias no sentido que eles realmente tiveram que se esforçar, né? Porque eles tiveram que fazer uma história realmente interessante para os jogadores ficarem engajados. Então, mas ó, e aí hoje em dia é aquilo que eu já falei, né? Principalmente para jogos online, para jogos single player não é tão assim. Tem esse negócio de falar, você tem que jogar agora que atualizou, senão você vai perder a skin ou alguma coisa. Virou mais uma tarefa o jogo do que realmente uma diversão, né? Enquanto os jogos single player ainda estão naquela estratégia que eu falei da história. Mas eu acho que eles pecam um pouco no sentido que um videogame é um game, né? Um jogo. Então eu não acho que só a história pode manter viva o engajamento. Então, idealmente, o melhor seria ter uma história boa e um gameplay, assim, um gameplay loop especificamente bom. Porque aí, se você fizer isso bem, nenhum jogador vai ficar entediado do seu jogo. E o que é interessante é que eu estava falando até agora de jogos AAA, assim, jogos de empresas grandes, tipo EA, Microsoft, essas coisas. Mas é interessante ver o que os jogos indie fazem. Que eles, principalmente os que ficam na moda, assim, eles investem muito no quesito gameplay, que é algo que antigamente eles faziam, né? Hoje em dia, mas nem tanto, assim, mais história. Então aí a gente acaba tendo uns fenômenos tipo Among Us, ou o mais recente Little Company, que o jogo praticamente não tem história, só tem só gameplay com amigos, assim, e é bem divertido. E só que aí o problema desses jogos indie é que essa estratégia geralmente leva a tipo, o jogo explode, só que chega o pico e depois cai tudo. Então, tipo assim, eu estou me divertindo muito jogando Lethal Company agora, mas eu sinto que, a não ser que eles façam muitos updates que mudem o jogo, adicionem muitas coisas novas ao jogo, daqui a 1 mês, 2 meses, esse jogo não vai ter quase ninguém jogando, assim, né? E em um ano, então, todo mundo vai ter esquecido até. E não que seja o jogo, não que o jogo seja ruim, mas nessa época de tudo é rápido, tudo surgiu uma nova coisa, vamos lá, tipo, todo mundo vai de lá pra cá, né? Então, você vê, tem, sei lá, Fall Guys, Fortnite, qual é o nome daquele jogo? Esqueci o nome, aquele jogo de luta dos Looney Tunes lá. Multiversos, tipo, eu tinha até esquecido o nome do jogo, mas tipo, há um ano atrás só se falava disso. Mas. Sei que multiverso não é indie, mas deu pra entender. Então por isso que eu falo que tem que ter um balanceamento entre história e gameplay. Se você quer que um jogo realmente seja lembrado por muito tempo. É óbvio que tem exceções, né? Por exemplo, League of Legends, que é um jogo que, por, pelo tamanho enorme da player base, literalmente o jogo se sustenta sozinho.
e com as updates e tal. E eles ainda usam a estratégia dos passos de batalha e tal que eu falei. Então eles juntaram tudo. E agora eles ainda até estão investindo no quesito história também, como tipo Arcane, essas coisas. Então eles estão investindo em tudo, qualquer coisa pra engajar o jogador, né? E também tem. Agora, acho que o exemplo mais estranho seria Team Fortress 2, que é um jogo que aí tem história mais ou menos, só que você teria que tipo, procurar o- as HQs, que eu acho que não muitas pessoas procuraram, e os trailers, né? Mas que isso não dá muita história. A gameplay é a mesma de tipo 2014, eu acho que foi a última atualização. E o jogo simplesmente ainda tá vivo por ninguém sabe como, né? Porque os desenvolvedores não fazem nada. Tipo, eles no máximo fazem tipo um update de Natal ou de Halloween. E os jogadores simplesmente decidiram sustentar eles mesmos o jogo. Então, mesmo que o ideal seja um balanceamento, se você realmente investir e fazer um jogo com uma história muito boa, mas principalmente com um gameplay muito bom, mesmo que não tenha muita história, o jogo pode acabar sendo meio que adotado por uma comunidade e aí ele nunca vai morrer. Mas é isso. Bom, esse é o Noob Talking 2 de hoje. E obrigado por quem assistiu até aqui. E falou.